Esta é mais uma das mensagens da Igreja Viver com Vida e o tema desta mensagem é: quem vai para o céu? Alguém podia dizer: sou basicamente uma boa pessoa, então eu vou para o céu. Então eu faço algumas coisas ruins, mas faço mais coisas boas. Então por isso eu vou para o céu. Deus não me vai enviar para o inferno só porque eu não vivo de acordo com a Bíblia. Os tempos mudaram. Apenas as pessoas realmente más, como por exemplo os molestadores de crianças e assassinos, vão para o inferno. Eu até acredito em Deus. Apenas os sigo à minha maneira. E todos os caminhos, na verdade, levam a Deus. Todas estas conclusões comuns entre a maioria das pessoas, elas são reais, mas a verdade é que são mentiras de Satanás, o qual tem poder sobre o mundo, e ele semeia, planta esses pensamentos nas mentes das pessoas, e qualquer que siga esses pensamentos, ele constitui-se um inimigo de Deus. Então nós vamos abrir a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nós entendemos aqui pela Bíblia, pela palavra de Pedro, que o diabo, ele é o nosso adversário, anda ao redor das pessoas, a exemplo como faz um leão, buscando quem possa tragar. Quer dizer que este mundo tem tantas coisas que nos podem levar a pecar, que são a causa de nós não irmos para o céu. Satanás, ele tem controle sobre a mente das pessoas, influencia as pessoas, influencia a sua mente e faz com que as pessoas tomem decisões opostas até à sua vontade. Ele é o Deus deste século. E a missão de Satanás aqui é simplesmente, levar as pessoas consigo. Levá-las para junto de si. E ele vai fazer tudo o que conseguir por todos os meios. E ele não utiliza os mesmos métodos para todas as pessoas. Uns é fácil, outros são mais sofisticados, mas ele vai tentar levar as pessoas para junto de si, para o inferno. Porque na verdade, se ele conseguir fazer isso, desviar as pessoas do reino de Deus, das coisas de Deus, essa é a grande vitória dele. Porque ele já foi derrotado. O diabo já foi derrotado. Jesus ressuscitou, ele ficou envergonhado. Diz que Deus o expôs publicamente. Quando Jesus ressuscitou diante dos mortos, pelo poder do Espírito. Então o diabo foi derrotado. Mas ele quer usar ainda o seu poder e ele quer com que uma desforra. Um termo um bocado grosseiro, mas ele deseja mostrar quem ele é, e a forma de ele mostrar quem é e o poder que ele tem é levar as pessoas com ele, aquelas que Deus deu Jesus Cristo para morrer por elas. Na verdade, se o diabo conseguir levar mais pessoas para o inferno do que as pessoas que Deus conseguir levar para o céu, o diabo é um vencedor. Já pensaram nisto? Já pensaram bem que se o diabo levar mais pessoas para o inferno do que Deus leva para o céu, que ele é o vencedor? Porque afinal de contas Jesus Cristo morreu, mas o diabo conseguiu levar mais pessoas para junto dele do que propriamente Jesus Cristo, que deu a sua vida. Então é urgente nós ensinarmos a palavra de Deus e fazermos com que as pessoas reflitam e pensem que nós temos mesmo que falar de Jesus Cristo, temos mesmo que salvar as pessoas,
para que Deus, Pai e Jesus Cristo não sejam envergonhados por nossa falta, pela falta de propagação do Evangelho e por nossa causa. Abram a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Há um versículo da Bíblia que diz assim, eu não sei agora onde é que está escrito, também não é importante, mas eu sei mais ou menos o que diz o versículo. Que se Deus não abreviasse a sua vinda, ninguém se salvaria. Eu não estudei ainda este versículo, nem sei quem o escreveu, se foi Jesus Cristo que falou, se foi algum dos discípulos ou dos apóstolos. Alguém que me estará a ouvir poderá dizer, também você devia ter um bocadinho mais conhecimento. Também obrigado pelo seu elogio. Mas eu ainda não estudei este versículo. Mas acredito que Jesus Cristo e Deus Pai não está interessado em levar 2 ou 3 pessoas para o céu. Eu acredito nisso. Acredito que o sangue de Jesus Cristo era tão precioso e foi tão precioso quando ele foi à cruz e que o sofrimento de Jesus Cristo ao dar a vida por nós foi de tal forma que não se justificava Jesus morrer somente por 2 pessoas ou 3. Este versículo encontra-se em Marcos 13, 20. Mas quero dizer-vos que, na verdade, Jesus não morreu só por 3 ou 4 pessoas. Porque eu também sei que há um versículo que diz que os cristãos, os salvos, serão tantos como a areia da praia. Bem, então, não é da vontade de Deus que só vão 2 ou 3 pessoas para o céu. Que vão junto com Jesus Cristo, quando ele vier buscar o seu povo, só 2 ou 3 pessoas. Os mais santos. Não, é da vontade de Deus que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade que é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, quem vai para o céu são todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo e declararam que Jesus Cristo passaria a ser o Senhor, a ser o seu Senhor, o seu Salvador, que aceitariam os ensinamentos de Jesus Cristo como benéficos para a sua maneira de viver, para a sua vida, para o seu estilo de vida, que aceitariam os benefícios contidos no nome de Jesus Cristo para a sua cura, para a sua libertação, para a sua maneira de viver felizes. Essas pessoas vão para o céu. Todos quantos me receberem, disse Jesus Cristo, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, se alguém entregar a vida a Jesus Cristo passa a ser filho de Deus, então ele tem direito à herança desse Pai, neste caso de Deus. E a herança e a promessa que Deus nos dá é que nós somos salvos e um dia estaremos com Ele para todo sempre. Numa nova cidade, num novo país, a Bíblia diz que é uma nova Jerusalém, compara esse novo lugar, onde haverá a justiça, a paz, o amor. Compara esse lugar como um lugar maravilhoso, onde as pessoas não são maliciosas, onde as pessoas vivem e os instintos das pessoas não são maliciosos, não se prejudicam uns aos outros. São pessoas que vivem em comunidade, que têm uma nova maneira de pensar, uma nova mentalidade, e que a mentalidade carnal e humana e maliciosa que hoje existe não vai mais existir nessa nova pessoa. Que Deus, pelo poder do seu Espírito, pelo poder da sua palavra, transformará num abrir e fechar de olhos a nossa maneira de pensar. O nosso corpo corruptível passará a ser um corpo incorruptível. Bem, isto é para aqueles que acreditam, para aqueles que creem. Mas há muita gente que não acredita. Mas ainda assim, por essas pessoas, Jesus Cristo deu a vida. Hoje, eu estou aqui num lugar, e se você estivesse perto de mim, estivesse cheio de sede, quer você acreditasse, quer não, e você quisesse beber água, eu era capaz de lhe dar um copo com água, para satisfazer a sua sede. Quer você acredite em mim, que eu faria isso ou não, eu digo que eu faria isso por si, para você satisfazer a sua sede. Assim Jesus Cristo, quer você acredite nele ou não, ele morreu por si para o salvar, para perdoar os seus pecados, para lhe dar uma vida e vida com abundância,
para restaurar a sua saúde, para restaurar a sua família, para você ser uma pessoa feliz, vivendo aqui embaixo, embora com alguns dissabores, mas com coragem, com força, com determinação para enfrentar as adversidades do dia a dia. Portanto, o diabo é um mentiroso. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Veja o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo está aqui a dizer que Satanás, ele muda de capa, ele muda de figura. Eu ontem estive a ver uma imagem e achei interessante, em que era a figura de um cordeiro, a cabeça, a boca, as orelhas, o corpo, as patas, tudo. Um cordeiro. Só que essa imagem tinha a boca aberta. E os dentes dessa imagem não eram de cordeiro. Tinham 2 dentes caninos, bastante afiados, longos. Queria dizer que aquela imagem, aquele cordeiro não era um cordeiro. Ele era algo que não era um cordeiro, era um devorador. Aqueles dentes eram para rasgar, aqueles dentes eram para perfurar. Aqueles são dentes de morte. E o diabo, ele transfigura-se em anjo de luz. Aparentemente, parece que tudo o que o diabo nos propõe é muito interessante. Mas, no fim, pode ter malícia, pode causar dano, pode ser mau, pode ser danoso para quem der crédito a esses princípios de Satanás. No capítulo 4, um bocadinho para trás, 2 Coríntios, versículo 4 diz: nos quais o Deus deste século, há pouco, alguns minutos atrás, eu disse que Satanás era o Deus deste século. Neste versículo diz também que ele é o Deus deste século, embora Deus com letra minúscula, inferior, porque o Deus Todo-Poderoso é escrito em todo lugar com letra maiúscula. No quais o Deus deste século cega o entendimento dos que não creem. Há muita gente que não vai para o céu porque Satanás cega o seu entendimento, porque eles tomaram uma decisão de não acreditar. É preciso ver para crer. Então não é preciso crer. Já está a ver, porque é que precisa de crer? Quando uma pessoa está a ver, não precisa de acreditar. Está a ver. Ele cega o entendimento, ele, Satanás, cega o entendimento das pessoas para que não resplandeça, para que não haja clareza na mente das pessoas acerca da mensagem do Evangelho, acerca da capacidade e da glória de Cristo, acerca da sua imagem, do que Ele fez por nós. Satanás, ele cega a mente das pessoas. Portanto, ele é um mentiroso e haverá certamente pessoas que não irão para o céu por causa de não crerem em Jesus Cristo, mas haverá muitos que irão para o céu e estarão com Ele para todo sempre, para uma eternidade, livres deste estilo de vida, livres do pecado, para serem um povo santo, uma igreja vencedora. É uma mentira acreditar que Deus não se importa com pecados menores e que o inferno é destinado às pessoas más. Todo o pecado nos separa de Deus, mesmo uma pequena mentirinha. Todos pecaram e ninguém é bom o suficiente para ir para o céu por sua própria conta. Romanos 3:23. Entrar no céu não se baseia no nosso superar do mal. Todos perderíamos se esse fosse o caso. Nós não somos perfeitos, nós cometemos falhas quase diariamente. E as nossas obras são insignificantes, não são suficientes, não têm valor algum para comprar a nossa salvação.
Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não chega. Portanto, a nossa salvação, ela só pode ser mediante a graça, o favor que Deus nos concede, e não pelas nossas obras. Embora elas tenham influência na nossa salvação, as nossas obras não podem contar para a nossa salvação. Não há nada bom em nós que seja significante para fazer com que a nossa salvação seja paga. Não há. Das pessoas que estão aqui, e são várias, eu pergunto, será que há alguma coisa que você fez assim tão significativo, bom, é suficientemente valoroso para pagar a sua salvação? Será que há alguma obra boa que você já fez, ela é mais importante do que a vida de Jesus Cristo? Morreu numa cruz? Não é? Embora nós pudéssemos ter feito uma coisa muito grande e reconhecida publicamente. E ela é boa, até na sociedade. Mas essa obra não foi tão importante e é tão valorosa como foi a vida de Jesus Cristo. Portanto, nenhuma obra nossa pode comprar a nossa salvação, por mais mérito que ela tenha. A salvação só vem por Jesus Cristo, só vem pela graça, pelo favor, só vem por crermos em Jesus Cristo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Página 244. Tito 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, Jesus Cristo nos salvou pela sua misericórdia e também pela lavagem da nossa regeneração. Nós temos que ter uma mente mudar. Se antes de sermos cristãos, nós não ligávamos nenhuma a Deus, a partir do momento em que cremos em Jesus Cristo, mudamos o nosso estilo de vida, fomos regenerados, a nossa mente mudou, temos uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar. Eu achei interessante, ontem ouvi uma entrevista em que o entrevistador estava a perguntar a uma pessoa, a uma jornalista, como é que tinha sido o tempo de estudo dela, a formação dela, qual tinha sido o aproveitamento dela, visto que o pai também era jornalista. E ela diz que foi sempre uma aluna mais ou menos brilhante, porque um dia o pai lhe fez uma seguinte pergunta num teste que ela teve. Num dos testes, ela não teve uma classificação boa, uma nota boa. O teste estava abaixo dos valores razoáveis. E quando o teste chegou, o pai jornalista olhou para o teste e simplesmente disse isto àquela moça: tens falta de tempo para estudar? Ela diz que não gostou nada daquela frase, mas que foi uma frase que mudou a maneira de pensar dela e até a maneira dela trabalhar, e que mudou tanto a vida dela que ela conseguiu formar-se por causa dessa frase. Ela pensou: afinal de contas, o meu pai está a investir em mim, eu não faço mais nada a não ser estudar, e teve uma má nota. Não me é exigido mais nenhuma condição, não me é exigido mais nenhum esforço, eu não tenho nenhuma tarefa, o meu único trabalho é estudar. E o teste não teve aproveitamento, porque eu não estudei o suficiente, porque eu não me esforcei, porque eu não fiz o meu trabalho. O meu trabalho é estudar, não tenho mais nada para fazer. E ela pensou que a partir daquele dia o pai não ia nunca mais repetir aquela frase para ela, porque ela tinha todo o tempo do mundo, não lhe faltava nada, tinha todas as condições. Se ela não tinha um curso superior, ou se não ia
chegar ao fim com êxito era por sua própria culpa, porque ela tinha todas as condições, tinha todo o tempo do mundo. Pois é, quando nós queremos, nós fazemos proezas. Quando nós queremos, nós alcançamos os objetivos do nosso coração. Basta nós nos esforçarmos e estarmos determinados. Jesus Cristo determinou ir à morte. Ele disse: a minha vida ninguém me tira, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. E de minha livre vontade eu vou à cruz, morrer pelos vossos pecados. Ele estava determinado a ir à cruz. Foi um grande sacrifício. Jesus disse: olha, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. É coisa dolorosa. E Jesus ainda não estava lá, pendurado na cruz. Foi antes. Mas ele já estava a sentir os horrores da agonia que ia passar quando estivesse pendurado naquela cruz. E não foi possível. Deus decidiu não ser possível. Possível era, mas Deus disse: não, tens que ir à cruz. E ele aceitou o sacrifício de Jesus, o sacrifício que o Pai lhe estava a propor, aceitou aquele sacrifício e determinado ele foi até à cruz. E morreu, ressuscitou e conquistou a nossa salvação. E nós hoje não precisamos fazer nada para receber os benefícios de Jesus, somente crer. Assim como um aluno não lhe é exigido nada, basta só estudar. Eu acho que deve ser um orgulho para um estudante conseguir chegar ao fim com êxito, tirar um curso superior e dizer: eu estudei, eu me esforcei e hoje eu tenho o meu curso. Deve ser um orgulho. Vale a pena. É um sacrifício durante alguns anos, mas vale a pena. A Bíblia diz que ninguém pode entrar no céu a não ser pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Mesmo que todo mundo esteja vivendo uma vida de pecado e crer em Deus não seja assim tão popular, Deus não vai perdoar os nossos erros, as nossas falhas. Diz a Bíblia: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Quando Deus criou o mundo, este era perfeito. Tudo era bom. Então ele fez Adão e Eva e deu-lhes o seu próprio livre arbítrio. A forma que teriam de escolher e de seguir era obedecer a Deus ou não. No entanto, Adão e Eva, as primeiras pessoas que Deus fez, foram tentados por Satanás e cederam à tentação, desobedeceram a Deus. E eles pecaram. Isto os impediu, e a todos que vieram depois deles, incluindo nós também, de ter uma relação íntima com Deus. Ele é perfeito e não pode estar no meio do pecado. Como pecadores, nós não podíamos chegar lá pela nossa própria vontade. Então Deus criou o céu. Criou uma forma pela qual nós pudéssemos estar com Ele para sempre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra de Deus em João 3,16. João 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus nasceu para que pudesse ensinar o caminho e morrer por todos nós, morrer pelos nossos pecados, para que nós não tivéssemos que o fazer. Também está escrito que, após 3 dias a sua morte, ele ressuscitou do sepulcro, provando ser vitorioso sobre a morte. Ele completou o caminho entre Deus e o homem, para que este pudesse ter uma relação pessoal com ele, precisando apenas de crer, acreditar.
Abram a vossa Bíblia em João 17. João 17, versículo 3 diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A missão verdadeira de Jesus Cristo é nós conhecermos. A missão verdadeira de Jesus Cristo foi evangelizar, libertar, transformar vidas, transformar pessoas, mudar o caráter das pessoas, o estilo de vida delas, a maneira de ser delas, a forma como viviam, transformá-las em pessoas sãs de mente, sãs na saúde, com a alma restaurada. Esta foi a missão de Jesus. E agora, Ele deseja que todos aqueles que ainda não o conhecem, o conheçam. Como outrora, outros o fizeram fisicamente. Tiveram a oportunidade de o conhecer fisicamente, de ver as suas mãos, de ver o seu rosto, de olhar nos seus olhos, de ouvir as palavras que saíam da sua boca, de ouvir a mensagem que ele trazia. Tiveram a honra de poder estar presentes quando ele operou vários milagres, vários prodígios, várias maravilhas. E hoje a missão de Jesus Cristo é longa ainda. Ele está à destra de Deus, intercede por nós. Ele nos defende das acusações de Satanás. E Ele está à espera que nós nos reconciliemos, que nós aceitemos o seu sacrifício para podermos estar com Ele para todo sempre. Romanos 3:22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para que todos e sobre todos os que creiam, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, não temos outra alternativa a não ser crer em Jesus Cristo, aceitar o seu trabalho, o seu esforço, a sua vida, a sua mensagem, tomar posse dela e tornar-nos filhos dele, filhos de Deus Pai. Confessarmos os nossos pecados a Jesus Cristo, que Ele nos perdoará certamente os nossos pecados. Jesus é o único caminho para a salvação. Nenhuma outra religião nos ensina a profundidade e a seriedade do pecado e das suas consequências. Nenhuma outra religião oferece o pagamento infinito que só Jesus podia dar pelo nosso pecado. Nenhum outro fundador religioso fez o que Jesus Cristo fez. Foi Deus vindo como homem. A única forma pela qual nós podemos ser salvos só através de Jesus Cristo. Poderá haver reconhecimento da nossa parte de algumas pessoas que tenham vivido, tenham sido ilustres na sociedade, tenham sido boas pessoas, tenham sido feito bem, tenham sido pessoas valorosas. Algumas delas eu até gosto desse estilo de pessoas. Já falei em algumas. Tenho um exemplo de uma senhora, a Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa que fez obras tremendas, teve uma vida digna, um exemplo para o mundo. Temos outros que deixaram no seu legado exemplos que nós, a sociedade, devemos seguir. Mas, na verdade, todos eles partiram para a eternidade e não ressuscitaram. Embora mereçam a nossa consideração, o nosso respeito, e até em sua memória podemos falar deles, dos bons atos deles, nós podemos falar mais de Jesus Cristo, porque Ele é que morreu mesmo pelos nossos pecados. E não só morreu pelos nossos pecados, morreu pelos pecados de toda a humanidade, como também Ele ressuscitou. E Ele ainda continua a ser o maior, porque apesar das nossas falhas, de já ter morrido por nós, Ele ainda está à direita de Deus, intercedendo continuamente pelos nossos pecados. Coisa que os outros, embora tenham sido ilustres, já partiram para a eternidade
e a sua boca ficou calada. Não fazem mais nada. Estão à espera do fim do mundo. E Jesus Cristo está vivo e Ele está lá intercedendo diariamente por si e por mim, pelas nossas falhas, pelas nossas manias, pelas coisas que nós dizemos que não são corretas, pelos nossos pensamentos que às vezes são profanos, pelas nossas ações que às vezes não são bem feitas, que ouvimos falar, ouvimos dizer, ouvimos pregar, façam boas obras, mas nós não as fazemos quando temos a oportunidade de as fazer, deixamos que alguém as faça, é que Ele faz por mim. Por todas essas coisas erradas que nós fazemos, esses defeitos, essas coisas, pelas vezes que nós devíamos estar calados e falamos, dizemos o que não devemos dizer, irritamos alguém, fazemos com que alguém peque por nossa causa, porque nós não fomos moderados, porque nós não fomos tolerantes, porque nós não fomos longânimos, porque nós não fomos misericordiosos, porque nós falamos sem nos perguntarem nada, porque nós somos assim, temos um caráter com defeitos, a nossa alma está débil e os nossos pensamentos estão perturbados com tudo o que nos rodeia. Só Jesus Cristo tem capacidade para nos perdoar, porque Ele nunca pecou, nunca falhou. Por isso eu aceito a doutrina de Jesus Cristo e aceito Ele como meu Senhor e meu Salvador. E eu acredito mesmo que todos quantos confessarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, meramente uma confissão genuína do seu coração, que Jesus Cristo vai salvar, vai perdoar os seus pecados, vai fazer de si uma pessoa regenerada, a nova vida entrará dentro de si. E por isso nós hoje estamos aqui num lugar, mais uma vez dispostos a falar a palavra de Deus, para todos quantos desejem ouvir. Pode até ser o tom de voz não ser o mais indicado. Pode ser, se calhar, eu poderia escolher uma tonalidade de voz mais macia, mais branda. Talvez, tipo, um sacerdote romano. Talvez uma voz de marketing. Hoje, as maiores igrejas, com a maior quantidade de membros, são todos especialistas em marketing. Eles usam a última tecnologia. Mas eles têm um lugar neste mundo. E este também é o meu lugar. Esta é a minha maneira de falar. Esta é a minha tonalidade de voz. Podia aprender mais, podia mudar de estilo, mas a mensagem tem que ser transmitida e ser genuína, ser do nosso coração. E a forma como nós a transmitimos, ela entra nos ouvidos dos ouvintes e eles sabem se a pessoa está a estudar, se ela está a falar com algo do coração ou se está ali a dizer uma palestra lida. Por isso eu prefiro ser mais natural. Acredito que nem sempre todas as pessoas gostem de ouvir, mas esta é a mensagem que Deus me incumbiu de transmitir. A todos quantos o receberam, Jesus Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu acredito que se você pedir perdão a Jesus Cristo à sua maneira, podia aqui até dizer, olha, faça este tipo de oração. Mas eu hoje não vou dizer isso, nem vou ensinar. Não há necessidade disso. Fale com Deus, como você sabe, com palavras suas. Diga, olha, Jesus perdoa os meus pecados. Eu reconheço que sou um grande pecador. Tenho dito grandes coisas erradas. Tenho feito tantas coisas más. Reconheço conscientemente. Reconheço que não sou perfeito. E se eu estou constituído um pecador por causa das minhas falhas, perdoa-me. E também reconheço que tu és capaz de me perdoar, porque morreste pelos meus pecados. Se calhar, se você falar assim naturalmente, Jesus Cristo está com os ouvidos bem abertos para ouvir e perdoar os seus pecados. E esta é a mensagem de hoje. Você irá para o céu a partir do momento em que você entregará a sua vida a Jesus Cristo e fizer dele o seu Senhor e Salvador. E nós outros que ouvimos a mensagem e que dizemos que somos cristãos, iremos para o céu se nós nos justificarmos diante de Deus. Todos os dias estivermos reconciliados com Deus, até o dia em que Ele nos venha buscar. De outra forma, ninguém irá para o céu. Ainda assim digo que Jesus Cristo, Ele é o grande vencedor. Não é o diabo que é o vencedor, é Jesus Cristo.
E que o povo de Deus será tantos. E são tantos como a areia da praia. Não serão 2 ou 3, mas serão muitos como a areia da praia. Deus está à espera que a humanidade se converta e aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para todos um dia podermos estar com Ele. Deus o ama e nós também o amamos, por isso dispusemos do nosso tempo para lhe ensinar a palavra de Deus. Sejam abençoados no nome de Jesus Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Dai e ser-vos-á dado. Sempre que nós dermos alguma coisa, sempre que nós semearmos alguma coisa, nós vamos colher. Este versículo está interligado com a lei do dar e receber, a lei do semear para colher. Então, sempre que nós quisermos manter uma condição financeira estável, sempre que nós quisermos poder dizer que temos uma condição financeira estável, é nós darmos continuamente, é nós não pararmos de dar, é nós sermos sempre semeadores. E aqui este versículo nos diz que não só sempre que nós dermos nos será dado, como a medida com que nós tivermos medido, assim vamos ser medidos também. Então, Deus sempre abençoa aquele que dá. E Deus sempre só pode multiplicar e só pode nos dar alguma coisa para nós colhermos se nós formos semeadores. Um agricultor nunca terá nada para colher se ele não for um semeador. Mas se ele semear alguma coisa, ele vai colher. No tempo certo, ele vai colher do fruto que ele semeou. E vai colher também segundo a medida que ele semeou. Se ele semear uma percentagem mínima, ele vai colher segundo essa percentagem. Se ele semear uma parte maior do terreno, ele vai colher segundo essa parte que ele semear. Então, para nós mantermos uma condição financeira estável, nós temos que ser continuamente semeadores e termos que dar para poder nos ser dado de novo. E a medida com que nós medirmos, a medida com que nós semearmos, é essa a medida que nós vamos colher de novo. Então, no nosso coração nunca deverá estar o receio ou o medo por aquilo que os nossos olhos veem ou os nossos ouvidos ouvem, das coisas que neste momento se passam no nosso país. Porque se nós formos fiéis a Deus, se nós formos continuamente semeadores e formos colocando sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida, nunca nos vai faltar o pão para comer, porque Deus diz que suprirá as nossas necessidades, mas nós primeiro temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é trazermos honra e glória para a casa de Deus, contribuindo para a sua casa com as nossas ofertas e obedecendo à lei de Deus, onde Ele diz para nós trazermos os nossos dízimos também à sua casa. E vamos também abrir no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais uma vez nós vemos a confirmação que mais felizes são aqueles que têm no seu coração mais o propósito de dar do que estar à espera de receber. E nós há pouco lemos: dai e ser-vos-á dado. Então, felizes são aqueles que no seu coração têm o propósito de primeiro dar. Agora, se nós estamos só à espera de receber, dificilmente vamos conseguir alcançar aquilo que queremos. Dificilmente vamos conseguir manter uma situação financeira estável. Mas sempre que nós dermos, a palavra de Deus diz que nós vamos ser bem-aventurados, porque mais bem-aventurado é aquele que tem prontidão em dar do que aquele que está à espera de sempre receber. Amém? Então vamos preparar as nossas ofertas nesta manhã. Eu
vou orar e os irmãos concordam comigo. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor, por este dia que tu nos deste, para nós podermos estar aqui, Senhor, para te servir. E com estas ofertas e estes dízimos, Senhor, que nesta manhã nós semeamos e entregamos a ti, Senhor, para o avanço do teu reino, Senhor, te peço que os abençoes e que eles cumpram, Senhor, o propósito que tu tens para eles, em nome de Jesus. Te peço ainda, Senhor, que por causa da fidelidade destes meus irmãos, da minha fidelidade e também da fidelidade, Senhor, daqueles irmãos que mesmo não estando aqui fisicamente presentes, contribuem para a tua casa, que a tua bênção esteja sempre, Senhor, sobre todos nós e que no nosso coração haja sempre o propósito de colocar em primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém. Santo Ele é, um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo Ele é, um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luz e